Olá, queridos irmãos, uma boa tarde a todos. Mais uma palestra transmitida pela Associação Espírita Allan Kardec, onde nós estamos transmitindo todos os sábados às 7 horas. Hoje mais um tema de março, onde vem saindo do tema central, desafios, oportunidades para crescermos. Esse é o tema de todas as palestras do mês de março, onde saiu daí, de repente, o tema de hoje, que é o tempo de Deus. Mas antes de nós iniciarmos e saudarmos todos aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, aquele abraço, que Jesus ilumine, vamos entrar em sintonia, agradecendo esse Pai de amor e bondade que nos concedeu mais um dia, que derrama suas bênçãos ao amanhecer e até ao anoitecer. Agradecer a Jesus pelo seu infinito amor, pela sua doce paz e sua luz, que nos fortalece e nos encoraja para continuar essa jornada. Que nesse momento a espiritualidade nos inspire e nos auxilie a passar a mensagem com clareza, com simplicidade e com amor. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, abençoando a todos nós. Então, como eu disse, o tempo de Deus. Fiz alguns estudos, claro, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, que é o livro, os dois livros que faz parte da codificação, nós não podemos deixar de lado. E também no site portaldoespírito.org, também encontrei algo muito interessante a respeito do assunto, nós estávamos refletindo. De início, nós podemos dizer o seguinte, podemos afirmar com toda a categoria, sempre lembrarmos de aproveitarmos o tempo na busca dos ensinamentos do Mestre enquanto estamos aqui na caminhada. Nesse sentido de quê? De amar um pouco mais, perdoarmos a nós mesmos e aos outros, sempre que tivermos oportunidade, aproveitarmos, fazer brilhar essa luz que existe em nós. Como Jesus disse, vós sois luzes, ela começará a brilhar a partir de nós, quando procurarmos vivenciar os seus ensinos, né? Porque busquemos a luz do conhecimento, mas se ela ficar parada, ela não irá brilhar. E só o amor, só o bem em favor do próximo fará com que ela brilhará aos corações. Após Kardec, o intercâmbio continuou. Já existia o intercâmbio entre os dois mundos antes de Kardec, e ele continuou entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Né? Através de quê? Dos médios. Os profetas da antiguidade que tem na Bíblia, eram todos médios, dos dois mundos. E sempre existiu e sempre vai existir essa comunicação. Os profetas, Moisés, por exemplo, o maior médium de Deus, que recebeu os 10 mandamentos. Profetas, médiuns, né? Pois os mensageiros da luz vêm nos deixar claro a respeito desse grandioso tesouro que se chama tempo, que na calada da noite, queridos irmãos, vem nos explicar, vem nos revelar aos nossos corações a infinita bondade do nosso Pai, que nos ama e nos restaura a saúde da alma, através de quê? Através dos desafios, através de uma desilusão, né? Através de um momento difícil. Por quê? É o momento da dor que nós recebemos o remédio amargo, chamado sofrimento. Que ele vem nos engrandecer, fortalecer, né? Um momento difícil. Esses que nós estamos passando. Vamos fortalecer o nosso ânimo. Tudo isso, sim, o nosso Pai está olhando por nós. Ninguém está ao desalento, porque existem leis. Todos nós estamos no lugar certo com as pessoas que estão comprometidas no mesmo caminho. Ninguém cruza o nosso destino, nossa vida, assim, na casualidade, né? Tudo tem uma razão de ser. E dentro do processo do precioso, melhor dizendo, tempo que nós temos, que se chama hoje. O tempo é hoje, viver o agora, a cada hora, a cada minuto. É isso que nós devemos fazer. Não ficar preocupado com o passado que já passou e nem o futuro que ainda não chegou. Se nós formos observar, uma existência física representa
um livro na nossa vida. E a cada dia nós vamos escrevendo aí uma página com nossas atitudes, nossos atos, pois a cada momento, gente, é uma oportunidade de crescermos, de aprendermos. Nós estamos aprendendo constantemente, de nos melhorar e também de recomeçar, por que não? A cada dia é um recomeço, né? Então procuremos aí não deixar para amanhã aquilo que nós podemos resolver hoje. É aquele velho ditado, né? Não deixar para amanhã o que nós podemos fazer agora, mas façamos com amor e responsabilidade. Tudo o que nós formos fazer, façamos com amor, dedicando a nossa energia com responsabilidade dos nossos atos, claro. E termos consciência, pois o mesmo tempo que eu uso, né? O mesmo tempo que eu tenho para me construir, fazer coisas boas, é o mesmo tempo também que às vezes eu desperdiço fazendo coisas improdutivas, destrutivas. Por que não ocupar o tempo para fazer o benefício ao próximo, coisas úteis? É o mesmo tempo que Deus nos dá para fazer as coisas boas, é o mesmo tempo que nós vamos usar para não fazer. Veja só como que é, depende de nós. Existe um grande equívoco, um grande engano, né? Quando se ouve dizer assim, diante dos afazeres do mundo, que nós costumamos dizer, quem não já ouviu essa frase? Tempo é dinheiro. Né? Sempre ouvimos essa frase. Pois a nossa visão no plano físico, assim, no mundo espiritual, não gosto de dizer plano, por que plano? Mundo físico, mundo material, é bem diferente quando nós estivermos no mundo espiritual, no nosso mundo real. Porque no mundo espiritual, ele se amplia, a nossa visão é diferente. Mas o tempo, tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual, é sempre o nosso companheiro, sempre está conosco, embora seja diferenciado como ele atua, não é? Porque o tempo é de Deus, é criação divina. Quando se trata do tempo realmente de Deus, é necessário nós repensarmos um pouquinho, né? Porque sempre tem o tempo de plantar, o tempo de colher. Vejamos, em toda a nossa caminhada temos pressas, até de viver nós temos pressa, pressa até de ser feliz, né? De ficar bem de vida, nós temos pressa, queremos, né? Às vezes atropelamos algumas situações. Agora, no nosso dia a dia, nós desejamos que chegue logo, não é verdade isso? Acontece com todos nós. Desejamos que chegue logo o final de semana, para aproveitar com a namorada, com a família, aproveitar as férias. Sempre nós estamos almejando promoção quando nós estamos no nosso serviço, um aumento de salário, sempre sermos reconhecidos a todo momento, não é assim? Quando nós estamos numa fila esperando ser atendido, como é que nós nos comportamos naquilo que nós necessitamos? Quando estamos aguardando uma vaga de emprego, ficamos ansiosos, né? Porque na realidade, o tempo às vezes nos confunde o tempo inteiro. Vejamos aí como que acontece aí, nós às vezes nem percebemos, mas é uma realidade. Veja só, uma hora de alegria, ela passa num minuto, momentos passa rápido, mas um minuto de sofrimento, um minuto de angústia, que às vezes nós estamos passando, um momento difícil, parece não ter fim, né? Parece uma eternidade, não é assim que acontece? Então, nós seres humanos, eu digo a humanidade inteira, estamos em evolução constante, a caminho da luz, claro, um dia nos iluminarmos, vamos alcançar a perfeição. Não precisamos ter pressa, para que correr antes do tempo? A natureza não dá salto, nós vamos, né? Não podemos atropelar as coisas, atropelar também, não. Tudo ao seu tempo e ao seu momento. Não vamos procurar ser aquele tipo bicho preguiça, né? Acomodado. Não. Procurarmos, na medida do possível, medir o tempo, ou seja, aproveitar dele com eficácia, com eficiência. Mas muitos nós vivemos afobados, com um volume maior de coisas para fazer, e diz que não tem hora disponível para nada. Ah, meu tempo é curto.
Muitas vezes nós alegamos, não posso desempenhar determinada tarefa porque o tempo é curto. Ora, nós é quem controlamos, nós é quem nos agendamos, nos programamos e fazemos o nosso tempo aqui, né? O nosso tempo de viver, concedido por Deus. Nós temos um tempo determinado de estarmos aqui estagiando nesse plano terrestre, nesse mundo físico, né? Estamos na era do Espírito, isso é uma realidade. Está mais que na hora, gente, de darmos prioridade às coisas do Espírito imortal que somos nós. Aí eu recorri no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, está lá, sede perfeitos, sede, seremos, futuro, ó. Lá no capítulo 17, no item 4, os Espíritos disseram, reconheces o verdadeiro Espírita pela transformação dele, pelo esforço que ele dá em reconhecer suas más tendências e procurar melhorar cada dia. A cada dia, não é de uma vez. Quem é que vai conseguir burilar essa pedra preciosa que somos nós, que está aí cheia de, sabe, de mazelas, de imperfeições, numa encarnação só? Teremos que ter várias. Vejamos aí, amados irmãos, o Espiritismo, ele oferece à humanidade, né? Aqueles que tiver ouvido de ouvir e olha de ver, o sentido do tempo do Espírito imortal que somos criados para a eternidade. Criados para a eternidade. Somos espíritos imortais criados para a eternidade. Porque, como diz, somos espíritos eternos, eterno só Deus, que não foi criado. Nós somos criados, por isso que nós fomos criados para a eternidade. Pois quando encarnados, nós podemos ir além do transitório, além do fugaz, além do frágil. Daí nós podemos aproveitar bem o tempo e ampliar o conhecimento. O conhecimento de quê? De si mesmo, buscar o autoconhecimento perante as leis divinas. À medida que nós conhecermos as leis divinas e começá-la a praticá-la, porque diz os espíritos superiores, que eles estão instaladas na nossa consciência, né? Então, o fundamental em relação ao tempo será o bom aproveitamento, né, para o aprimoramento e evolução do espírito imortal. É aquilo que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo durante o tempo? O dia tem 24 horas. O que nós estamos fazendo dessas 24 horas? É uma pergunta que a gente faz e cada um tem a sua resposta. E que através do esforço constante, nós vamos realizando ali grandes conquistas, não é? Diante do projeto reencarnatório que todos nós temos. Nós somos um projeto reencarnatório. Ninguém caiu ao léu de paraquedas na Terra. Não. Então, o apego e o tempo perdido são as duas fases, as duas coisas que mais faz o espírito demorar a sua passagem, ou seja, se reencontrar. Por quê? Porque o apego excessivo às coisas daqui, da Terra, faz com que nós demoremos, usamos esse tempo desperdiçado, porque nós vamos ficar num lugar que ainda não nos pertence mais. Já usamos o tempo precioso que Deus nos ofereceu, mas nós queremos insistir em ficar nele. E o tempo perdido, que nós muitas vezes deveríamos ter aproveitado em coisas úteis, benéficas, e não aproveitamos. Aí nós ficamos, se eu tivesse feito isso, né? Aí ficamos, se eu tivesse, sabe, só se eu tivesse. Mas Deus sempre dá uma nova oportunidade, né? Sempre. E vamos lembrar aí, queridos irmãos, sempre que existem deveres e direitos a todos nós. Sempre existem direitos e deveres a serem cumpridos. Como nós temos o livre-arbítrio, diante das nossas escolhas, vamos buscar sempre Jesus, porque Ele é o modelo e guia para nós seguirmos. Não tem outro caminho, é o Mestre. E com relação à questão 642 do Livro dos Espíritos, a pergunta foi feita pelo codificador aos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem
não pratique o mal? Né? Aí os espíritos responderam, não. A resposta foi não. Cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças. Olha, pois responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É aquele negócio. O não fazer o bem já é o mal. As pessoas falam, eu não faço mal a ninguém, né? Mas também não faz o bem. O que vai adiantar, né? Entendemos que o tempo para evoluir é infinito. É verdade. Para o conhecimento, gente, não há tempo limitado. Tudo que é do espírito imortal é ilimitado. É tempo de plantar, é tempo de colher. Aí vejamos o que disse Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 28 a 29. Frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. Olha lá. E quando os frutos se mostram, mete-se logo a foice, porque é chegada a hora de ceifar. Né? Ele usa os exemplos do mundo rural dos judeus, do tempo da natureza das plantas, né? De plantar, de germinar e depois de colher, para deixar bem claro aqui que existe um tempo no círculo das coisas. Sempre tem um tempo. A árvore que dá o fruto tem um tempo de florescer, tempo de dar os brotinhos, de começar a vir um fruto, amadurecer, para poder a gente saciar, né? Deus, ele age no círculo do tempo, que não atende o nosso racional. Ele atende o quê? Ele não atende os nossos desejos, mas as nossas necessidades. É isso. Deus não vai atender o nosso racional, não. Ele também não atende os nossos desejos, e sim aquilo que nós necessitamos. E temos também a preocupação, a percepção, não é nem preocupação, é a percepção. Percebermos que Deus nunca atrasa, não. E quando demora, é porque vai ser mais que a gente espera, que o amor dele é infinito, é muito grande, gente, ele abrange a todos. E conforme os ensinos da doutrina espírita, Jesus, ele nos mostrou um Deus de amor que não nos pune, um amor incondicional. Se na época de Moisés ele mostrou assim um Deus cobrador, né, intransigente, que punia, né, Jesus veio nos mostrar um Deus que nos amava, que nos ama e que nos oferta oportunidade. É isso, dá oportunidade de nós mesmos nos corrigir, consertar, colocar os pingos nos i. Aquilo que nós desfez em uma existência passada, aqui nós temos a oportunidade de refazer. Não é de pagar pecado, nem é pagar. Não, vamos nos reajustando, aproveitando o tempo concedido por Deus, numa presente existência, para fazer o melhor. Aquilo que eu não fiz bem feito, vamos fazer agora bem feito, melhor, né? Na questão 115 do Livro dos Espíritos, diz os amigos imortais, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é verdade. Isto é, sem saber, a cada um com sua missão. Cabe a nós nos esclarecer para chegarmos progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. É isso. E ganhamos aí de quê? Do Criador. O livre-arbítrio. A diferença está no saber usá-lo. Por isso, alguns evoluem um pouquinho mais depressa, outros mais lento, né? Uns põem muitos obstáculos, puxa o freio de mão, aí vem a lei do progresso, impulsiona o ser para frente, não é? E é assim que acontece. Nós entendemos aí, hoje, gente, que a nível espiritual, nós somos ainda criancinhas usando fraldinhas, estamos engateando a nível espiritual.
Outros, na tentativa de querer andar, cai, levanta, né? Tenta acertar, errando e aprendendo com o erro, mas sempre em busca da evolução, rumo à perfeição. Isso, todos nós estamos nesse mesmo barco aqui, nesse estágio, nessa presente existência, nessa escola, oficina chamada Terra. Procuremos lembrar que se o tempo fosse nosso, nós poderíamos controlá-lo. Teríamos como adiantar, não é mesmo? Atrasar ou tornar mais lento o passar das horas, não é isso? Nós podíamos mexer, mas não. É igual para todos. Mas não é isso que acontece, não. Pois o controle dos segundos que correm rapidamente, né, à nossa frente, pertence a quem? Ao homem ou ao Criador? O tempo pertence a Deus. Dessa forma, nós vamos entender que o tempo é um empréstimo divino para que nós utilizemos desse recurso. É um recurso, é uma dádiva em busca da nossa transformação moral. Nós estamos em busca de nos transformarmos. À medida que nós nos transformarmos, é como se fosse uma autovacinação da alma, a transformação do ser, transformação moral. É uma vacina que nós estamos precisando no decorrer dos tempos, né? Realmente, é um empréstimo, por nós não nos pertence. Não é nossa propriedade o tempo, tudo pertence ao Criador, nada nessa vida. Às vezes a pessoa fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não, tudo é empréstimo, até o nosso corpo. É dádiva divina, por ser uma oportunidade magnífica de trabalharmos a nossa transformação moral, buscar aí a autoiluminação, né? E temos de nos entregar a Deus. Muitas vezes nós aprontamos 1001. Em vez de pedir socorro antes, uma inspiração, porque Deus inspira através dos seus próprios filhos. Estamos no mundo espiritual ou estamos no mundo material? Não, nós metemos pés pelas mãos, fazemos do nosso jeito, dá errado, e aí vamos recorrer a Deus. Deixamos Deus no segundo plano. E o certo é Deus no primeiro plano. Não é? É pedir o socorro, a inspiração. Vejamos, amigos, e não tenhamos dúvidas que o tempo de Deus é matematicamente justo para todos. E é exatamente aquele que é necessário para que ocorram os fatos esperados. Tudo que possa acontecer tem o seu tempo exato. E é exatamente aquele que é necessário para que ocorram esses fatos. Quando dizemos na oração, seja feita a vossa vontade, e aí? Queremos que seja feita a nossa, sempre para ontem, não é? Seja feita a vossa vontade no tempo, né? Então, é sempre para ontem que nós queremos, que nós pedimos. Usamos mais a fé emocional do que racional, é? A fé tem que ser racional, mas nós usamos muito mais ela emocional. Deixamos a emoção extravasar em nós. Porque, na verdade, nós é que não temos a noção dos nossos reais necessidades, aquilo que nós necessitamos. E por isso, muitas vezes, gente, injustamente, nós acreditamos a Deus a demora. Né? A demora porque as realizações, aquilo que eu pedi, os meus desejos, não foram atendidos. E aí, na oração do Pai Nosso, se nós observarmos, tem 7 petições lá. 7. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ele já está dizendo, venha a nós o vosso reino. Pão nosso de cada dia, vosso reino, né? Pão nosso de cada dia. Está pedindo, ó. Venha a nós, ó. Perdoa, está pedindo. Livra-nos do mal. É sempre um pedido. 7 petições se nós formos olharmos lá. Né? Realmente, tudo aquilo que é impossível para o homem, seus poderes aqui, para Deus é naturalmente. É natural que aconteça. O que é impossível para os olhos e poderes dos homens, para Deus é natural. Né? Então vamos fazer já uma pequena reflexão aí. É natural que Deus use o tempo, sim. Pois é. É o tempo que Ele nos dá que permite que sejamos mais amanhã do que somos hoje, do que fomos ontem.
Não é assim? É isso. É a bênção do tempo que nos carrega através do infinito na direção da própria perfeição. Confiemos no tempo, confiemos em Deus, confiemos e façamos também a nossa parte. Para encerrar, então, tem uma mensagem aqui para fazer uma bela reflexão diante desse tema do qual nós falamos aqui. A vida é como um livro, cada dia uma página nova, cada hora uma vírgula, né? E cada ano um capítulo, não é isso? Tem muitos de 80, 90, escreve seu livro a cada dia. Mas nem o lápis pode escrever o futuro e nem a borracha pode apagar o passado. De repente, chega um momento em que Deus nos tira o lápis e escreve assim, fim. Quer dizer, chegou a hora, o tempo esgotou-se, que nós temos o tempo determinado de descer do trem da vida. A não ser que nós queira pular antes, isso é contra as leis divinas. Por esse motivo, vamos aproveitar bem hoje, pois cada momento é único. O passado não volta e o futuro pode não chegar, claro. O passado, não vamos deixar ele para trás. Pegar aqueles momentos que vai nos ajudar no presente a crescer, a não repetir novos erros. E o futuro, vamos fazer o futuro hoje, como nós estamos vivendo o reflexo do passado. Então a mensagem termina dizendo assim: não desperdice o tempo com mágoas e brigas. Busquemos a felicidade e simplesmente sejamos felizes. E é isso, irmãos queridos. Vamos aproveitar o momento, esse tempo precioso que Deus nos permitiu, nos presenteou, para viver bem com a família, com os amigos. Aproveitar o tempo em dedicar-se ao próximo, a fazer o bem e fazer bem feito as coisas que nós não conseguimos lá atrás. Então essa é a mensagem. Para encerrarmos, eu convido a todos a serenar os corações e dizer o nosso muito obrigado, Pai, pelo tempo que nos concede a fazer o bem, para amar, para servir. Obrigado, Pai, por tudo que nos desse e que nos dá. Obrigado, Jesus, amigo da luz, espiritualidades do bem. Que a paz de Deus e Jesus esteja entre todos nós, hoje, agora e sempre.